Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Fabiano de Cristo em mais um momento de reflexão. Esse lar de amor que nesse mês completa 46 anos e onde convida todos a praticar a caridade, dando-nos a oportunidade de aprendermos com aqueles necessitados que aqui passam, de revermos nossos valores e de crescermos como seres espirituais. As atividades de serviço, de assistência e promoção social espírita, destinada às pessoas carentes, nos trazem essa possibilidade de desenvolvermos essa virtude. Uma virtude única e soberana, que possui diversas vestes, ora se expressando como pão ao faminto, ora como água ao sedento. Noutras circunstâncias, remédio ao doente e luz ao ignorante. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec nos traz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos assim respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade é uma ação benfeitora capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferta quanto aquele que recebe. Ela é o amor na sua mais alta expressão, é a benevolência conduzindo ao entendimento, é a indulgência despertando a esperança divina no coração, é o esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz para os sentidos. Muitas vezes confundimos assistência com promoção. Do latim assistência significa auxílio, amparo e socorro. Promoção, do latim promotione, significa elevação, ascensão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, o Espírito Rosália nos fala da caridade material. Aquela caridade que está relacionada ao mundo físico, que deve ser exercida com desprendimento e amor. E também nos fala da caridade moral, a que todos podem praticar. A caridade que nada custa materialmente falando, mas que é a mais difícil de se exercer. Logo, a caridade não é somente dar coisas, mas doar-se, condição que não requer recursos financeiros nem influência social, e todos podemos fazê-la. O apóstolo Paulo fala da caridade com as seguintes palavras: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas. Se não tivesse caridade, nada seria. E ele prossegue dizendo: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Com isso, ele deixa claro que o fato de distribuir os bens materiais não é suficiente, ou não sendo nisso o que consiste a verdadeira caridade. Irmã Rosália ainda nos traz que se amássemos uns aos outros seríamos mais felizes, e diz mais: não haveria mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríamos nos quarteirões pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo falta. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Emmanuel
fala da caridade essencial. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e o auxílio fraternal. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes, luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, Emmanuel nos convida a praticar a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Mestre. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício e espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Tem uma passagem do Evangelho onde Jesus é questionado por um doutor da lei, onde ele faz a seguinte pergunta: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Então ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio daquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de profunda compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E então Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. O Espírito Joana de Ângeles nos traz uma reflexão belíssima através do texto Amor e Caridade, dizendo: diante da impiedade e da delinquência, pergunta ao amor o que deves fazer. Ele te induzirá à ação da caridade. Sob injunções ingratas e dores que acreditas não merecer, propõe ao amor como te deves conduzir. Ouvirás a sua palavra incentivando-te à caridade da paciência. Sofrendo incompreensão e dificuldade nas lutas rudes que te maceram interiormente, inquire ao amor qual a solução. Sentirás o impulso da caridade iluminar-te os sentimentos. Perseguido ou malquerido, sob açoites externos ou crucificado em traves invisíveis, ausculta o amor e produze na caridade. O amor
abrir-te-á sempre as portas da paz, enquanto a caridade levar-te-á pelas mãos ao termo da batalha redentora. Muita paz, meus irmãos. Que Fabiano de Cristo permaneça conosco.